Olá, meninos! Aqui é a professora Elisângela Genove e hoje a gente vem com mais uma aula de história e voltamos com Vale a Pena Ouvir de Novo. Para os alunos que não estão podendo assistir a nossas aulas, então a gente está retomando o conteúdo, tá? Dando continuidade, na verdade, sobre as civilizações da América pré-colombiana, ok? Para os alunos que querem ouvir de novo, então, sejam bem-vindos e vamos começar essa viagem. Bom, civilizações da América pré-colombiana, retomando o conceito, o significado, significa antes de Colombo, né? Antes da civilização que já existiam na América. E a gente falou na última aula sobre os povos maias, falamos sobre a religião, a economia, o desenvolvimento científico, os números, e hoje a gente vai falar sobre os astecas. Só sobre os astecas? Não! Mas vamos lá começar com essa civilização que é muito, mas muito assim, linda e maravilhosa. Bom, a civilização asteca, né, os astecas, eles estabeleceram-se onde hoje é a cidade do México. Às margens do lado do rio, né, Texcoco, em meados do século XIV. Quando foi fundada a capital de todo o império chamado de Tenochtitlan. A civilização expandiu-se até o meio do território mexicano, ao norte e ao sul chegou a fazer fronteiras com os povos maias. Então ali já havia uma rivalidade por questão de fronteiras. Bom, o império ele durou até o século XVI, quando foi quase totalmente destruída em 1519 durante as invasões dos espanhóis. Chefiada pelo Fernán Cortés, né? Centenas de soldados espanhóis dizimaram grande parte da população. A civilização asteca, como a conhecemos hoje, né? Ela derivou do povo toteca, do povo chimeca e entre outros povos que ali já habitavam anteriormente. Então, esses povos, né, que formou-se a civilização astecas, então foram várias tribos diferentes. A localização deles aí no mapa, exatamente da América Central, pegando um pouquinho também da América do Sul, ok? Um pedacinho da América do Norte, um pedacinho da América do Sul e um pedaço maior da América do Norte, mas compreende maior, eram tribos de diferentes localidades, como a gente trabalhou anteriormente. Tenochtitlan, a capital dos astecas. Conta a lenda que essas tribos, elas derivaram de vários locais, né? Saíram e conta a lenda que os astecas receberam uma revelação do deus Huitzilopochtli, que dizia que a cidade deveria ser construída no local onde o povo encontrasse uma águia devorando uma serpente em cima de um cacto. Assim, os astecas iniciaram sua viagem para o sul até visualizarem a determinada cena descrita pelo deus deles. E eles viram essa cena às margens do rio, às margens do lago Texcoco. E aqui foi a cidade como eles construíram, né? Então, eles viram, essa foi a revelação dos deuses deles, então eles construíram aí. Aí tem o lago Texcoco. Bom, organização social. Havia então um imperador, que também era o chefe do exército. Ele era escolhido para governar por causa de sua experiência de guerra. O povo tratava ele como um deus. Abaixo dele havia a sociedade, que era hierarquizada, sacerdotes, chefes militares que compunham a elite da sociedade, seguindo pelos comerciantes e artesãos. Mais abaixo ainda estavam os camponeses e os trabalhadores urbanos. Exceto a elite, todos os astecas pagavam tributos, ou seja, impostos ao imperador, e podiam ser convocados a qualquer momento para trabalhar, para exercer trabalhos públicos. Os artesãos e comerciantes também exerciam um papel importante na sociedade. Havia também uma pequena classe de escravos, constituída de prisioneiros de guerra e camponeses falidos, né, que compunham. Aqui nós temos a pirâmide social, como eu expliquei para vocês. Não esqueça de copiar ela no caderno bonitinho, anotando a definição do slide anterior, ok?
Bom, vamos falar um pouquinho sobre a economia dos astecas. Como os astecas, eles desenvolveram a sua cidade ali próxima ao rio Texcoco, né? Ali era uma região de brejo. Essa região, na época, era um grande brejo. Os astecas superaram as dificuldades de plantio nessa região com um sistema chamado de chinampas. Sob esse lago, os astecas demarcavam canteiros limitados por eles, né? Fixando ao fundo. No interior do canteiro, eles depositavam camadas de lama suficiente, adubados, que neles praticavam o cultivo de vários produtos. Se vocês observarem a imagem, então eles utilizavam pequenas embarcações para poder ir nesses corredores, né? Eles plantavam de tudo, gente, de tudo. Uma técnica muito interessante. Atividades como a produção do cacau, ele era totalmente controlado pelo Estado. A existência de material, de produtos excedentes, era feito comércio, né? A troca, o escambo com outros povos, né? De produtos que eles necessitavam. Eles plantavam muito milho, tabaco, feijão, abóbora, tomate, pimenta, além do cacau, que era a base de uma bebida conhecida como chocoatle, que foi precursora do famoso chocolate. Gente, quem não adora chocolate, deu até fome agora. As sementes, né, do cacau também, ela funcionava como moeda de troca. Até hoje, gente, tem regiões aqui no Brasil que o que funciona é muito assim, o comércio é a produção de cacau. Lá no interiorzão do Pará, lá, existe muita plantação de cacau, existe vários produtos derivados do cacau, mas assim, o que a gente gosta mais, né, é o achocolatado. Organização. Os europeus se surpreenderam com a presença de sociedades altamente organizadas. Cidades belíssimas, praças, centros cívicos, religiosos, algumas esculturas monumentais possuíam uma organização jurídica, social sofisticada. Estava organizado em classes sociais. Mas, né, eles não, os europeus quando chegaram, eles não viam isso como algo positivo. Então, eles falavam que eles não eram civilizados porque a cultura deles era diferente. Formação do Império. Os astecas, eles eram guerreiros e conquistaram vários povos que viviam na Mesoamérica, exigindo pagamento de tributos, que eram os impostos. Os tributos eram pagos com mercadorias, como eu falei para vocês, troca, né? Como pluma, tecido, ouro, prata, pérola, produtos agrícolas como feijão e pimenta e milho. Eles eram politeístas, adorando diversas divindades que por vezes tomavam formas humanas ou de fenômenos da natureza. Eles tinham o costume de realizar sacrifícios humanos para aplacar a ira dos deuses e aumentar a produção agrícola. Eles acreditavam que o sangue humano deveria ser oferecido ao sol para assegurar a continuidade do mundo e do seu rei. Os astecas, eles davam uma importância muito grande para a educação. Para eles, a educação, né, dos astecas ocupava um destaque de relevância. Iniciava-se nos lares, acompanhada de conselhos e da exigência de tarefas ordenadas pelos pais e demonstrava uma elevada rigorosidade. Ai, se não fizesse as tarefas de casa, gente do céu, acho que os pais vêm assistir essa aula. Os pais estavam ali, firme, tem que aprender. Bom, essa cultura da educação fiscalizada, né, começando pelos lares, ela começou lá nos astecas. Os astecas, então, eles valorizavam muito a educação, por isso havia escolas para pessoas de classe alta e também para as pessoas de classe baixa. Nelas estudavam religião, história, artesanato e aprendiam técnicas militares. A escrita também ensinada nas escolas eram composta de símbolos muito complexos, tanto que até hoje ainda não foram totalmente decifradas. Vamos falar agora, gente, civilização Inca. Civilização Inca, também conhecida como civilização andina. Vamos lá. Segundo a lenda andina, foi nas águas do Titicaca que nasceu a civilização Inca. Os Incas se desenvolveram na região das Cordilheiras dos Andes, na América do Sul, no século XIII. Nessa região, desde a antiguidade, viviam povos de diferentes culturas, entre eles os Nazcas, Aimarás,
Quechuás, Xaxapoa e Ximus. Os incas passaram a exercer um domínio sobre esses povos e também da região, formando um império centralizado na cidade de Cusco, hoje atual Peru. Por meio de um sistema de alianças com os chefes locais, os governantes daquela época eles controlavam toda a região. Com aproximadamente 3.000 quilômetros de extensão no século XVI, o Império Inca tinha cerca de 12 milhões de habitantes, todos eles sobre seu domínio. A sociedade Inca ela era muito estamental. De que forma? A sociedade era dividida em classes, compunha a classe privilegiada, o imperador, chamado de Inca, certo? Seus familiares e as pessoas que compunham um alto cargo no governo, como sacerdotes, chefes de guerra e os juízes. Composto principalmente por artesãos e comerciantes, estavam as classes intermediárias da população. Os agricultores formavam a classe menos favorecida. Não esqueça de anotar no caderno essa organização social, tá, meninos? Os astecas, eles tinham conhecimento em diversas áreas. Eles eram muito, mas muito inteligentes mesmo. Essa civilização, elas tinham conhecimento da medicina, da astronomia, da matemática, da meteorologia, engenharia, metalurgia, tecelagem. Até cansei para falar. Suas técnicas de construção eram elaboradas e eles utilizavam principalmente rochas como matéria-prima, certo? Construíam palácios, templos, muralhas, casas, estradas, tudo feito de rocha. Gente, ainda hoje a gente vê algumas cidades do interior, né, onde as estradas ainda são feitas de rocha. Pois é, essa técnica, gente, quem criou foi os incas. Bom, os incas também, para facilitar a circulação de pessoas, eles criavam estradas que ligavam as diferentes regiões entre uma a outra. Eles tinham um sistema que já entre eles existia a mita e a encomienda. A mita, eles iam lá nas tribos que eles eram rivais, eles selecionavam apenas os mais fortes para trabalhar no sistema de servidão. Professora, como assim servidão? Tipo escravidão. E tinha encomienda. Já a encomienda, gente, ele selecionava a tribo inteira para poder trabalhar no sistema de servidão. E como eles controlavam esse sistema de servidão? Eles controlavam através do quipo, que a gente fez essa atividade em sala. Lembra, meninos, o quipo, as trancinhas dos barbantes? Pois então, o desenvolvimento dos quipos é um conjunto de nós e barbantes coloridos, fundamentais para a organização de um complexo sistema de contabilidade. Para os cálculos matemáticos, os Incas utilizavam o quipo, um instrumento composto de vários cordões e nós que representavam números. As pessoas que sabiam usar o quipo eram respeitadas na sociedade. E eu vou mostrar para vocês aqui como que era feito esse cálculo. Então aqui nós aprendemos, mostrei para vocês em sala de aula que tinha, igual matemática, agora a gente vai para matemática. Tem a unidade, dezena, centena e unidade de milhar. Então eles faziam esses nozinhos de acordo com a posição que estava o nó, significava se era uma dezena, ou se era uma centena, ou se era uma unidade de milhar. Então dependia muito da posição. 3 nós simples, 4 nós simples, um nó longo de 2 voltas aqui. Cada um significava uma coisa, uma numeração diferente. E a gente fez isso em sala. Qualquer dúvida, pega aí na sua casa, faça nozinho. Aqui, ó, embaixo, a unidade, 3, dezena, 2, centena, 2, unidade de milhar, 5, ok? Vamos falar agora um pouquinho da religião dos astecas. Dos incas. Oi, professor, onde você vai? Voltando o conteúdo? Voltou, dos incas. Os incas, eles eram politeístas e a religião fazia parte da sua vida cotidiana, como os astecas e como os maias. Haviam várias cerimônias para cultuar os deuses, entre eles o Iti, deus do sol, Mamaquilã, deusa da lua, Viracocha, criador do céu e da terra, Panchamama, deusa da fertilidade e da agricultura, Mamassara, deusa do milho, Walcon, deus da maldade, e Mamacocha, deusa do mar. Segundo a tradição, a religião ele misturava o culto à natureza, crenças e magias.
Os maiores templos eram dedicados ao sol, Iti, e realizavam sacrifício tanto de animais como humanos, muito parecido com o dos astecas. Vamos falar um pouquinho agora da cidade Machu Picchu. Gente, é linda. É uma das mais bem preservadas cidades incas, é a Machu Picchu. Localizada a cerca de 2.400 metros de altitude da cordilheira de Vilcabamba, nos Andes, construída no século XV, era planejada e dividida em áreas urbanas. Lembra que eu falei para vocês que as construções deles eram de rochas? Pois então, gente, existe até hoje toda essa estrutura porque ela é de rocha. Vamos falar um pouquinho agora da área urbana, onde é que as pessoas, né, os incas moravam. Bom, na área urbana de Machu Picchu existiam diferentes construções, entre elas Praça Central, os templos, os palácios e as casas. Haviam aquedutos. Professor, eu não lembro o que é aqueduto. Vamos relembrar lá no conteúdo que vocês aprenderam. Lá no 6º ano, os aquedutos, eles levavam água para a cidade. Então, tinha aquedutos para abastecer a cidade com água, que era interligada por ruas largas e pavimentadas. A cidade era considerada sagrada para os incas. Nela havia grandes templos dedicados ao sol e à lua, além do templo do Condor. Para os incas, o condor era uma ave responsável por conduzir os mortos ao céu, favorecendo aos encontros com os deuses. Então, nos rituais fúnebres, né? Então, era o templo do condor. Em Machu Picchu também as construções eram feitas aproveitando ao máximo o recurso da natureza. Então, eles aproveitavam tudo que tinha ali. O telhado era feito de... fugiu o nome. De palha. As casas eram feitas de pedras. Eles utilizavam barro, tudo que tinha ali da natureza. A vegetação, o sol e o vento e a chuva influenciavam na maneira de construir a casa. Então, eles olhavam muito bem isso, a questão da iluminação, onde ventava muito, onde pouco. Durante os dias, os telhados inclinados e as paredes recebiam o calor do sol. Como a altitude é muito grande, a noite é muito frio. Pequenas janelas ajudavam a conservar o calor dentro dessas construções, porque a noite era muito frio. Então, eles colocavam pequenas janelas, que isso favorecia o quê? A ventilação, mas também favorecia a não perder o calor. À noite, as janelas eram tampadas com uma mistura de argila para evitar que o frio entrasse nas construções e assim o calor ali dentro ficava, né, permanecia. As áreas rurais. Vamos falar um pouquinho da área rural. Na área rural havia o terraço agrícola, interligado por canais de irrigação, lembra? Abastecido pelos aquedutos? Então, eles eram feitos para aproveitar o terreno muito inclinado, então eles faziam esse sistema. As encostas e assim, inclinados nas encostas das montanhas. Assim eles faziam o quê? Eles colocavam rochas para poder aproveitar e fazer tipo uma escória e assim a terra não deslizar. Bom, esses terraços, como os das regiões do Machu Picchu, funcionavam como um sistema de cultivo de degraus, evitando que a plantação fosse levada pela erosão causada pela chuva. Como a gente pode ver, os principais produtos, né, cultivados nessa região era o milho principal. A agricultura era a base da economia inca e a ela se dedicavam os habitantes plebeus das aldeias. Então, as pessoas com menos privilégio, que eram os plebeus, eles se dedicavam ao plantio. Observem aqui na imagem que é um sistema assim, ó, parece de escadinha, tá vendo? Em degraus. Então, eles aproveitavam ao máximo a área. Essa atividade baseava no cultivo do milho, que era o principal, né? E os principais produtos nesses terraços agrícolas era a batata, o milho, a batata doce, a pimenta e um grão conhecido como quinoa. Até hoje, né, o quinoa é um dos alimentos muito rico em nutrientes. No alto da montanha, eles plantavam batatas, bem no alto, quanto mais alto, né, eles plantavam batatas. E alimentos resistentes ao frio. Nos níveis intermediários, eles plantavam feijão e milho. Na base da montanha, semeavam árvores frutíferas e pimenteiras. O milho, principal alimento que era consumido por eles, cozido, tostado, servia bem com bebida chamada xixa.
o aspecto político, social desses três grupos que eu falei para vocês, os maias, astecas e os incas. As três civilizações, eles possuíam autoridades supremas, com amplos poderes políticos, administrativos e religiosos. O rei personificava o Estado e sustentava a imagem de grande protetor e guia perante a massa do exército. Para eles, o rei era um deus, ninguém o contestava. Apesar de os poderes do rei não estarem limitados legalmente, as elites detinham poderes, portanto, limitavam o exército e as decisões políticas do rei. E a gente finaliza aqui o nosso conteúdo sobre os povos pré-colombianos. Espero que tenha ficado claro para vocês. Essa é uma civilização linda, chega ao fim e vale a pena ouvir de novo. Acabou. Beijo para vocês. Até a nossa próxima aula de revisão.